Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise do endividamento da Via Varejo. Esse é o terceiro vídeo. Primeiro nós falamos sobre as estratégias e um pouquinho sobre a Via Varejo. O segundo vídeo nós falamos da questão do balanço patrimonial e esse terceiro nós vamos falar do endividamento. Ainda falta o quarto vídeo, que é a questão do DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício. Bom, aqui a gente faz um comparativo do ano de 2011, verificar a evolução histórica de 2011 a 2020. Bom, vamos começar aqui com um gráfico, analisando aqui a dívida bruta da empresa. Bom, a gente consegue verificar que de 2011 a 2018 teve pouca variação em relação ao endividamento, mas a partir de 2019 a 2020, o endividamento da empresa, a empresa acabou se endividando muito fora da curva aqui em relação aos anos anteriores. Bom, a gente tem a dívida líquida. A dívida líquida é a diferença entre a dívida bruta e o caixa da empresa. Quando está no patamar negativo, quer dizer que o caixa da empresa é superior à dívida. Isso é muito bom. É raro de acontecer, mas quando acontece é muito bom. Quer dizer que a empresa tem mais dinheiro do que dívida. E quando está no patamar positivo, quer dizer que o endividamento é maior do que o dinheiro que a empresa tem de disponível. Bom, a gente consegue avaliar aqui que de 2011 a 2015, 2015 chegando no patamar negativo, 2014 chegando no patamar negativo, 2014 e 2015 e 2016, aqui esse período aqui, a empresa teve mais dinheiro em caixa do que dívida. Porém, a partir de 2017 e 2018 aqui teve uma diferença, mas uma diferença pequena, mas o endividamento subiu em relação à empresa, teve um volume maior de dívida em relação ao caixa da empresa. E a partir de 2019, como houve um aumento considerável do endividamento da empresa de 2019 a 2020, então o volume de dívida da empresa superou praticamente aí 10 vezes mais o que ela tinha em caixa. Bom, aqui a gente vai analisar os empréstimos e financiamentos. Aqui eu desmembrei os empréstimos e financiamentos. Na verdade, eu desmembrei a dívida bruta. Qual o volume que está alocado no período de curto prazo e qual o volume que está alocado a longo prazo. Bom, os empréstimos e financiamentos circulantes, que é o de curto prazo, está sendo representado pela barra azul. E os empréstimos a longo prazo está sendo representado pelas barrinhas laranja. Bom, já batendo o olho, a gente já consegue analisar aqui que o volume de dívida a curto prazo da empresa sempre, do período estudado de 2011 a 2020, sempre foi superior ao volume de dívida a longo prazo, ou seja, a maior parte da dívida da empresa, a empresa tem que pagar no período dentro de um ano, ou seja, todos os empréstimos, a maioria, praticamente aí, mais de 50% dos empréstimos e financiamentos da empresa, aí se a gente olhar, praticamente entre 70% e 90% desses empréstimos e financiamentos, a empresa teve que arcar no período dentro de 12 meses, ou seja, no período dentro de um ano. Isso é preocupante porque a empresa corre um grande risco de não ter caixa o suficiente para poder honrar esses compromissos e acabar ter que fazer captação de mais empréstimos e financiamentos, e empresas que captam empréstimos e financiamentos para pagamento de dívida é uma situação muito complicante, muito complicada. Não é errado a empresa pegar empréstimos e financiamentos, mas que ela agregue nos seus negócios com possibilidade de crescimento dos seus lucros. E não quando a empresa pega empréstimos e financiamentos para pagar suas dívidas e corre um grande risco de virar uma bola de neve. Mas aqui acredito que a empresa esteja pagando. Aqui a gente vai fazer uma análise para verificar como que está essa capacidade de pagamento de curto prazo. Eu esbocei um gráfico aqui dos empréstimos e financiamentos a curto prazo contra o caixa. Bom, os empréstimos e financiamentos é representado novamente aqui pela barrinha azul, e os disponíveis, que são os caixas da empresa, está sendo representado pela barra laranja. Bom, se a gente analisar aqui, principalmente do período de 2012 a 2012 a 2018, a empresa sempre teve caixa o suficiente para honrar essas dívidas a curto prazo. Em 2011 a dívida a curto prazo foi maior do que o caixa da empresa, e só que de 2019 e 2020 houve um aumento considerável da dívida da empresa e o caixa não acompanhou. 2019 e 2020 houve um aumento do caixa em 2020, mas não acompanhou esse crescimento da dívida a curto prazo da empresa.
Então aqui olhando, a empresa vai precisar negociar essa dívida, tentar jogar essa dívida um pouquinho mais a longo prazo, ou ter que pegar mais empréstimos e financiamentos para poder pagar essas dívidas em dia. Bom, para quem acompanhou a análise do balanço, há uma grande promessa, houve uma diminuição do caixa considerável e teve um aumento da promessa de recebimento de clientes. Se a empresa receber dessas promessas de recebimento de clientes, pode ser uma esperança aí para poder pagar essa dívida. Agora, se só ficar na promessa de recebimento, há uma grande probabilidade da empresa ter que fazer mais captação de empréstimos. Bom, aqui a gente faz a análise, o último gráfico aqui é do retorno da dívida investida. O retorno da dívida investida, a gente faz uma análise para verificar qual é a participação, qual é a contribuição do dinheiro que foi investido pelos empréstimos e financiamentos, ou seja, pelos bancos e financeiras, em relação à contribuição dos lucros, né? Ou seja, qual foi a contribuição para aumentar a capacidade de lucro da empresa. No caso de lucro, no caso de prejuízo, não tem como, né? Em relação aos juros que ela pagou, né, o custo desse capital, né, que são essas despesas financeiras. O ideal, o positivo é o quê? Que o retorno da dívida investida supere a taxa de juros, porque aí quer dizer que o retorno que a empresa teve do capital, de capital de terceiros que foi investido na empresa, teve um retorno superior ao que foi pago da taxa, o custo desse capital. Agora, quando não supera, quer dizer que o capital saiu mais caro, ou seja, o capital que foi investido, a empresa teve um custo e esse capital que foi investido na empresa não teve o retorno suficiente para poder pagar esse custo financeiro. Bom, o retorno da dívida investida, que é a participação da dívida no lucro da empresa, está sendo representado pela barra azul. E os juros, o que é pago sobre os empréstimos, está sendo representado pela barra laranja. Bom, a gente já consegue analisar que os únicos períodos que o retorno da dívida investida foi superior aos juros dos empréstimos e financiamentos foi em 2013, ou seja, o retorno foi superior a. Foi positiva a questão dos empréstimos e financiamentos, o retorno que a participação dos empréstimos e financiamentos no lucro superou o custo desse capital. 2014 ficou praticamente 50-50, 50%, né? Agora, o restante dos períodos, a empresa passou por um período que teve prejuízo, lucrou um volume bem abaixo, então não teve o retorno suficiente. Então, o custo não conseguiu nem cobrir esse custo desse capital. 2018 teve um prejuízo, 2019 teve um prejuízo muito forte. E 2020 aqui a empresa teve um lucro interessante. E o retorno da dívida investida cobriu o custo desse capital. Mas assim, se a gente pegar de 2011 a 2020, só dois períodos, aí que a empresa conseguiu ter um retorno superior ao custo do capital que foi investido através de capital de bancos e financeiras. Bom, pessoal, aqui a gente termina o terceiro vídeo. Lembrando, para quem tiver interesse, a fonte das informações peguei no site Fundamentos. Aí só falta o último vídeo, que é o demonstrativo do resultado do exercício. Já o primeiro vídeo a gente falou um pouco sobre a Via Varejo. O segundo vídeo nós fizemos a análise do balanço. O terceiro, que é esse, nós fizemos a análise do endividamento. E falta só do demonstrativo do resultado do exercício. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, sucesso a todos. Até os próximos vídeos.